Imagine a seguinte cena: você chega em casa depois de um dia cansativo, joga suas coisas no sofá e vai para o quarto. Mas assim que acende a luz, sente um arrepio inexplicável. Lá no canto está a sua boneca. Você tem certeza que deixou ela sentada no canto da prateleira, mas agora ela está no chão virada para a porta, como se estivesse te esperando. Essa sensação de estar sendo observado, de que algo se move quando você não está olhando. Já imaginou viver isso todos os dias? Hoje eu vou te contar a história de uma das bonecas mais amaldiçoadas do mundo. E não estamos falando de um roteiro de filme de terror. Esse caso é real, documentado por especialistas paranormais. Mas como essa boneca passou de um simples brinquedo a um dos casos sobrenaturais mais temidos da história, vamos voltar ao começo. Então, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações que eu te conto essa história. Tudo começou na década de 1970 nos Estados Unidos. Donna era uma estudante de enfermagem, dividia um apartamento com sua amiga, Andy, e levava uma vida completamente normal, até ganhar um presente inesperado. Sua mãe comprou uma boneca de pano para ela, uma dessas bonecas comuns da época, uma boneca de pano, simples. Donna achou um presente fofo e colocou a boneca em sua cama. Mas logo, as coisas começaram a ficar muito estranhas. No começo, eram apenas pequenos detalhes. A boneca parecia mudar levemente de posição. Donna achava que estava se confundindo, mas então começou a encontrar Annabelle em lugares diferentes. Primeiro no sofá, depois na cozinha e depois no corredor da casa, como se estivesse se movendo por conta própria. Aí as coisas começaram a ficar mais intensas. Pequenos bilhetes começaram a aparecer, escritos em um papel estranho, algo como um pergaminho antigo. As mensagens eram curtas, mas perturbadoras. Me ajude, eu sinto a sua falta. Mas quem estava escrevendo aquilo? Donna e Andy garantiram que não estavam escrevendo e que não tinham aquele tipo de papel em sua casa. E o mais assustador ainda estava por vir. De repente, Annabelle começou a sangrar. Certo dia, Donna chegou do trabalho e encontrou Annabelle no chão de sua casa, e suas mãos estavam manchadas com algo vermelho que parecia ser sangue. O pavor tomou conta das duas amigas. Elas tentaram encontrar uma explicação lógica, mas nada fazia sentido. Então veio o medo real, a presença que elas sentiam na casa. Algo estava ali, algo estava as observando de perto. Em algumas noites, Andy acordava com a sensação de que alguém a observava. Luzes piscavam, barulhos vinham do quarto de Donna, mesmo quando ela não estava lá. Desesperadas, decidiram consultar um médium para tentar entender o que estava acontecendo com elas. Durante a sessão, o médium revelou algo que fez Donna e Andy questionarem tudo. Segundo ele, a boneca estava possuída pelo espírito de uma garotinha chamada Annabelle Riggins, que morreu tragicamente no local onde o prédio foi construído. Annabelle via a Donna como uma figura maternal e só queria ser aceita. Isso tocou o coração das meninas, que decidiram manter a boneca. Mas essa foi a pior decisão que elas poderiam ter tomado. Porque na verdade, Annabelle não era uma garotinha, era algo muito pior. A partir desse momento, os eventos na casa ficaram violentos. Um amigo próximo de Donna e Andy começou a ter sonhos perturbadores. Em um deles, Annabelle rastejava até sua cama e começava a estrangulá-lo. Ele acordou desesperado. Seu peito estava coberto de arranhões profundos, como se algo ou alguém estivesse atacando ele de verdade. Os arranhões sumiram em 2 dias, mas o medo permaneceu. Ele insistiu para a Donna que se livrasse da boneca, mas ela hesitava, até que uma noite ouviram barulhos estranhos no quarto. Quando abriram a porta, viram Annabelle e algo mais. Uma presença sombria, um vulto escuro pairando no canto. Aquela era a prova de que Annabelle não era um espírito qualquer, e foi aí que chamaram Ed e Lorraine Warren. Os investigadores Warren eram os maiores investigadores paranormais da época.
Ao analisarem Annabelle, chegaram à conclusão assustadora de que a boneca não estava possuída por uma criança. O espírito era na verdade demoníaco. Eles explicaram que entidades demoníacas muitas vezes se disfarçavam como crianças para enganar as vítimas. E foi exatamente isso que aconteceu com Donna. A entidade ganhou sua confiança para poder se manifestar com mais força. Com isso, os Warren decidiram realizar o ritual de exorcismo na casa e levaram Annabelle para o seu museu do oculto. Mas nem mesmo isso impediu Annabelle de continuar a sua maldição. Durante a viagem, o carro dos Warren começou a apresentar falhas. Os freios paravam de funcionar, o motor desligava sozinho. Foi só depois que Ed jogou água benta na boneca que o carro voltou ao normal. Uma vez no museu, Annabelle foi trancada em uma caixa de vidro benzida, mas isso não impediu novos acontecimentos. Visitantes relataram sentir tonturas e náuseas ao se aproximarem da boneca. Alguns tentaram tirar fotos e as câmeras simplesmente falharam. O caso mais famoso foi o de um jovem que zombou da Annabelle e poucas horas depois sofreu um acidente fatal de moto na volta para casa. E o pior veio anos depois, quando boatos surgiram de que Annabelle simplesmente desapareceu. Em 2020, começaram a circular rumores de que Annabelle havia fugido do museu dos Warren. Isso foi negado pelos responsáveis, mas a verdade é que o mistério da boneca Annabelle nunca morreu. Até hoje, ela está trancada em uma caixa de vidro. Mas será que isso é o suficiente para conter o que está lá dentro? Agora pense um pouco comigo. Se uma simples boneca de pano pode carregar algo tão obscuro e maligno, quantos outros objetos podem estar espalhados por aí, escondendo segredos que nunca deveriam ser descobertos? E pior, e se não forem só objetos? Se existem entidades capazes de se apegar a um simples brinquedo, será que também podem se apegar a pessoas vivas? Será que em algum momento da vida, algo já esteve te observando, esperando uma brecha para se aproximar? Talvez seja melhor pensar duas vezes antes de ignorar aquela sensação estranha de estar sendo vigiado, porque, no fim das contas, o sobrenatural pode estar muito mais perto do que a gente imagina.